A ONU News conversa com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, que também é coordenador da Força Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, do G20. Ministro, seja muito bem-vindo e obrigado por conversar com a ONU News. Olha, primeiro um prazer, é uma honra muito grande estar aqui são vários eventos aqui coordenados pela ONU. Quando saí do Brasil, tive uma agenda com o presidente Lula e ele me dizia do quanto era importante este momento para o mundo, para o planeta, todos os continentes, de modo especial, pela perspectiva que temos de tratar de pautas que são muito caras, muito importantes para o povo. E a gente vai começar, ministro, justamente por essa parte internacional, essa agenda internacional, né? O senhor participa aqui do Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável e uma das prioridades desse fórum que está acontecendo aqui na ONU é justamente o combate à pobreza e à fome. E o senhor está aproveitando esse espaço também para divulgar e fortalecer uma proposta do Brasil a respeito de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que foi apresentada no âmbito do G20, mas que é ampliada a adesão de outros países. Ministro, como é que vai funcionar na prática essa aliança? Você poderia dar mais detalhes para a gente? Sim, primeiro nós tivemos aqui eventos, não é, que são aqui parte da preparação para a cúpula do futuro, que nós vamos ter em setembro na ONU. Ela também dialoga com esse trabalho desenvolvido no âmbito do G20, o Brasil, desde Nova Delhi, ali na Índia, quando o presidente Lula assumiu pelo Brasil a presidência do G20, ele fez ali um diálogo com os países do G20 e ele lembrando, olha, eu sei que o G20 não está muito afeito a tratar dos temas dos mais ricos, os temas dos países mais desenvolvidos, mas vejo a necessidade para a superação da fome e da pobreza, da participação dos países mais desenvolvidos. E ali aceitaram a ideia de criar uma força-tarefa. É a primeira vez que o G20 se abre para uma força-tarefa que não é aquela própria da relação internacional, das finanças, da economia, câmbio, dos bancos centrais, enfim. E a partir daí o presidente Lula criou uma coordenação que estamos lá. Eu, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o ministro Mauro Vieira, pelo Ministério de Relações Internacionais e o ministro Fernando Haddad, da área das Finanças e Economia. O trabalho ele começou logo após a agenda da Índia e tivemos já 3 grandes momentos de preparação. E a notícia boa é que no último evento da Força Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em Teresina, no estado do Piauí, o meu estado natal, na região nordeste do Brasil, mas ali próximo da Amazônia, ali com a presença de 54 delegações, muitos organismos da ONU, nós tivemos a aprovação técnica e os termos e os documentos para a Aliança Global. Ali, o documento de adesão, a declaração que é feita pelo chefe de Estado, chefe de cada país, mas também os termos da Aliança Global e ainda ali a participação com conhecimento financeiro, crédito, enfim, nas possibilidades de cada país. E, ministro, que tipo de compromisso que esses chefes de Estado estão assumindo ao aderir a essa aliança? Lembrar que nós estamos tratando do resgate lá de 2015, quando aqui na ONU nós tivemos a aprovação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu lembro ali, a gente tinha acabado de entrar no século XXI, toda uma expectativa para um mundo melhor, e isso ajudou para que se tivesse um termo com vários compromissos. Dentre eles, o 1 e o 2, o ODS 1 e o 2, ali a erradicação da pobreza e o Fome Zero. E depois o presidente Lula, compreendendo a força com que veio as mudanças climáticas, também coloca como um terceiro eixo o ODS 13,
número 13, como também de grande relevância. Ali, o que muda é os países muitas vezes traziam como um programa daquele governo. Agora, e que tal se for um projeto de Estado? Se for ali amparado por uma legislação, se tiver condições de ultrapassar governos. Isso eu acho que já é uma possibilidade de trabalhar com o longo prazo. Cada país, soberanamente, escolhe das experiências do mundo que deram certo, aquelas principais ali trabalhada com o apoio da FAO, do Banco Mundial, Unicef, enfim, com vários estudos, quais aquelas que se provaram mais eficazes. Então, o país escolhe aquelas cestas, faz o seu plano, estabelece as suas metas. O Brasil, por exemplo, o Brasil tem agora lançou o Plano Brasil Sem Fome, estabelecido em lei. Primeiro está na Constituição o compromisso, né, com uma renda básica da cidadania, que a gente trabalha agora regulamentada com o programa Bolsa Família, um programa de transferência de renda, mas também um plano com 80 programas que integra 24 ministérios, vai desde a produção de alimento. O que o Brasil vai produzir para exportação? A gente trabalha com venda de alimentos para praticamente todo o planeta. O que é alimentação para alimentar os que vivem no Brasil? Não é? Então, adequada aos costumes de cada região. E também ali o programa coloca a colaboração dos países mais desenvolvidos. Colaboração com conhecimento, por exemplo, o Brasil tem a Embrapa, a Fiocruz na área da saúde. A Embrapa já colabora com países da África. Eu tive com o presidente Lula na reunião na Etiópia, em Addis Ababa, ali onde tivemos a condição de ter um entendimento favorável à aliança. Depois no Chile, na Argentina, no Paraguai, Mercosul, ali também os países da América Latina e do Caribe, e ali também tratando da importância dali da Embrapa, com esse trabalho que ela faz com a Fiocruz no desenvolvimento de vacinas. Então, veja, um país pode contribuir com conhecimento, com equipes técnicas, com base em suas experiências. É claro que também precisa de dinheiro, ou seja, a necessidade de integrar a partir de um plano consolidado de todos os países. A gente espera que os países que lá atrás disseram sim em 2015 na ONU possam agora também dizer sim na retomada dos ODS e com grande prioridade para o combate à fome e à pobreza. Eu digo que nós queremos chegar em 2030 com um acompanhamento desse monitoramento, com as ajudas financeiras, com crédito. Um exemplo a gente tratou, que é uma das reivindicações dos países em desenvolvimento. O país ele tem uma situação de risco por conta do seu baixo desenvolvimento. Com isso, os empréstimos são com juros mais elevados, que termina consumindo boa parte da sua capacidade de investimento. E que tal se o mundo também, principalmente os mais ricos, que são normalmente os credores, aceitarem ali ter uma participação com a repactuação dessas dívidas, com taxas mais baixas, com juros mais baixos, com uma condição de prazos adequados e, em troca, aquele ganho, ele ser direcionado para o plano da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, eu estou muito animado com as perspectivas que temos já agora a partir de 24 de julho, quando teremos o evento no Rio de Janeiro, já devemos ter aí o anúncio de todas os termos da aliança e já os primeiros países recebendo a aliança. Eu tive esses dias com o Bangladesh, ali colocando que vai estar colocando-se, participando da aliança. Então, a Europa, a América do Norte,
o Oriente. Eu tive também recentemente com o vice-presidente do Brasil na China. Então, a própria Liga dos Estados Árabes, né? Então, há uma vontade muito grande. Uma ampla abrangência. E qual a expectativa, ministro, da quantidade de países que no dia 24 vão aderir a essa aliança? Eu espero que todos, todos os países que disseram sim ali para os ODS 2030 possam agora também, como uma renovação de casamento. Claro, reconhecer que tivemos pandemia, tivemos uma série de crises nesse meio, e isso fez crescer a fome e a pobreza, né? Ainda hoje, o secretário-geral da ONU estava ali, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Denis Francis, colocando que nós saímos ali de 2015, onde o patamar era de 600 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional grave, para 735 milhões em 2022. E aqui a necessidade desse compromisso. Quantos cada país quer reduzir? Aí eu cito de novo o Brasil. Com o plano Brasil Sem Fome, queremos chegar o mais perto possível de zero. Vantagem, já chegamos. Em 2014, o país que entrou no século XXI, o Brasil, que era um dos países no mapa da fome, saiu no relatório da FAO de um país fora da insegurança alimentar e nutricional. Então, acredito que agora nós vamos também alcançar bons resultados. Em 2022, chegamos a 15,5% da população em insegurança alimentar e nutricional grave, que já é um risco de morte. Perdemos muitas pessoas em razão de fome. Então, crianças, acho que o mundo inteiro se chocou ao ver aquelas imagens dos indígenas, os Yanomamis, lá no Amazonas, o couro e o osso. Então, aquela é uma realidade do Brasil e do mundo. É com isso que a gente tem que se indignar e tem que colocar ali todo o compromisso. Então, em 2023, o Brasil teve bons resultados. E eu acho que, ao reduzir de 15,5 para 4,1, tirar 24,4 milhões de pessoas da insegurança alimentar e nutricional, eu acho que a gente deu ali também um bom exemplo. Agora, não tem aqui, como se diz, como diz o povo, não é mais simples, aqui não tem conversa mole, tem que abraçar mesmo. O Brasil, o presidente Lula tinha um compromisso, colocar os mais pobres no orçamento, e colocou mais de 70 bilhões de dólares em 2023, e esse valor é o valor necessário ano a ano para poder dar a mão a quem está passando fome, tirar da fome, garantir que possa sair da pobreza extrema, ali, da extrema pobreza, que possa sair da pobreza e dar oportunidade pelo emprego, pelo empreendedorismo, pelo talento, alcançar uma condição de vida melhor. Ministro, o senhor falou no seu discurso hoje, num debate aqui na ONU, justamente sobre a insegurança alimentar, justamente que o Brasil tem feito esforços para reduzir a fome, tem conseguido resultados, como o senhor está mencionando esses dados, mas que ainda tem 8,7 milhões de pessoas que passam fome no país. Qual o perfil e onde estão essas pessoas? Por que é tão difícil alcançar essas pessoas? Eu digo que não é tão simples. Lá nós trabalhamos com um cadastro, o Cadastro Único Social, onde a gente coloca naquele cadastro todas as pessoas com as mais diferentes vulnerabilidades. Às vezes não é nem comida, não é nem dinheiro. Às vezes é porque uma mulher, por exemplo, ela vive ali numa família e é espancada pelo marido e tem que sair de casa. Ali a gente traz para a rede de proteção social e entra no cadastro. Então, no cadastro brasileiro, são 95 milhões de pessoas. Destas, quais as que estão em uma situação abaixo da linha da pobreza? Cerca de 40 dólares per capita na família. Ali, a gente traz para o Bolsa Família, transferência de renda ou o benefício da prestação continuada, quando tem ali uma pessoa com alguma deficiência, ou
ali uma pessoa com a idade muito avançada e não é amparado pela Previdência, a Seguridade Contributiva, e veja, ali ele abre portas para vários programas. Não se trata só de comida e mesmo de renda. Uma família, por exemplo, eu visitei esses dias uma família, 5 pessoas, o pai, a mãe, 3 filhos. Ali recebem R$ 1.050 do Bolsa Família, aproximadamente US$ 200. Mas aquela família, ela tem ali quase o mesmo valor de medicamento de uso contínuo, pressão alta, diabetes, ou seja, e ali aquele medicamento era insuportável para a renda dela. Essa família, ela entra no programa de habitação. É o Minha Casa Minha Vida, passa a ter direito a uma casa que recebe a chave da casa, o apartamento, e já recebe a quitação. Inclusive os que já tinham antes, onde não tem energia elétrica, onde não tem internet, onde que falta água potável. Ou seja, a gente olha a pobreza em todas as suas dimensões. Aliás, esse é o olhar, é fruto do debate de hoje aqui na ONU, é exatamente olhar a pobreza de forma multidimensional, com todos os aspectos da pobreza. E um olhar especial para a saúde, aqui desde a gestante, o bebê, a criança, o adolescente, o idoso, cada um nas suas particularidades, a educação. Quem recebe benefícios ali tem obrigações também. E a principal delas é cuidar da saúde e a educação, matriculado, estudando, se qualificando, para, com isso, garantir condições de sair da pobreza. Nesses mais de 20 anos do Bolsa Família, nós estamos falando, não é, de aproximadamente 14 milhões de brasileiros que saíram e nem na pandemia voltaram mais. Por quê? Porque ali alcançaram um ensino técnico, um ensino superior, uma profissão, colocou ali um negócio. O presidente Lula lançou agora o programa Acredita. Não é? Nós temos um modelo do Bolsa Família que, de primeiro, tinha um medo de perder benefício, por isso não assinava contrato de trabalho. E agora nós mudamos. Trabalhar não é razão para perder o Bolsa Família. A gente mede a renda. Se a renda subir, ela passa ali para uma regra de proteção. Recebe o do trabalho 100% do Bolsa Família, quando a renda fica abaixo dos $40 per capita. Recebe a metade do Bolsa Família, mais o do trabalho, o do negócio, quando ultrapassa deste valor e fica abaixo de $130, que ali é a linha para ultrapassar a pobreza no regramento, na realidade brasileira. E, veja, estou falando de renda per capita, e quando sai deste patamar, que é meio salário mínimo per capita, não sai do cadastro. Se perdeu o emprego, se perdeu ali as condições do negócio, volta de novo para a proteção. Então, com isso, são 4.630.000 que já tem o registro de um empreendimento, de uma empresa. Nós estamos falando de 19 milhões que são empreendedores informais. O ano passado, para cá, já estamos nos aproximando de 12 milhões de brasileiros que celebraram contrato de trabalho. Quando a gente olha, o Brasil está tendo crescimento econômico, aumento da renda, e aqui veja, no aumento da renda, 11,5% em 2023. E a renda dos mais pobres, aqueles 5% mais pobres, cresceu 38,6%. Então, reduz não só a fome, mas reduz a extrema pobreza ao mais baixo patamar da história do Brasil, trazendo o país para a mais baixa desigualdade. Com base no índice Gini, que sempre o Brasil estava ali em torno de 0,518, agora caiu para 0,490. Então, veja, eu digo que o social tem que estar integrado com o econômico. Quando um país desenvolve, tem resultados no social, pode olhar que isso tem efeito positivo na economia.
porque a riqueza dos mais pobres é parte da riqueza do país. E isso ajuda a crescer o PIB, a crescer a renda, ou seja, a ter um país melhor. E, ministro, esse tipo de argumento tem funcionado com as contrapartes do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, para apoiar justamente nessa lacuna de financiamento. A gente sabe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão num ritmo muito baixo, só 17% tem sido alcançado até agora, faltam só 6 anos. Né? E o G20 tem ali uma capacidade de mobilizar recursos. A gente sabe também que o mundo está enfrentando guerras, conflitos, endividamento de vários países, como o senhor colocou. Então, como é que essas experiências do Brasil podem realmente inspirar e também convencer os países mais ricos a contribuir para essa mudança que precisa acontecer de raciocínio? Olha, não é romantismo, né? O presidente Lula é coerente com a sua própria história de vida. Ele que viveu a fome, viveu a pobreza, eu também tive essa experiência em família, mas ele que tem uma compreensão do planeta, não é como poucos muitas vezes compreendem, onde ele diz, onde tem guerra, nós temos que agir em busca da paz. Ali não vai ser jogando gasolina, querosene, álcool, que nós vamos apagar um incêndio. É preciso uma forte contribuição pela paz. E veja, o fato é que o mundo hoje produz mais alimento do que o mundo consome. Lá atrás tinha um problema, tinha fome e não havia alimento para todo mundo. Mas hoje, tanto no Brasil como em outros países, há uma produção de alimento que é capaz de alimentar o mundo. Também os países mais ricos, mais desenvolvidos, cada vez mais compreendem que resolver o problema dos mais pobres não é só bom para os mais pobres, é bom para a classe média, é bom para os mais ricos, é bom para o bem-estar social de todos que vivem naquele país e no mundo. Veja o exemplo econômico que eu dei, e ele tem, sim, grande sintonia, mas também o processo migratório. Já se compreende que não vamos resolver com muro, não vamos resolver com armas e polícia, não é? Ou seja, o mais pobre, o faminto, ele vai encontrar um jeito de furar a barreira, porque para ele é uma questão de vida ou morte. Se vai morrer de fome, ele vai atrás de uma alternativa. Então, a partir desse raciocínio, os países mais desenvolvidos têm que ter aqui uma compreensão que o objetivo a ser alcançado também é bom para ele, é bom para as pessoas que já alcançaram um bem-estar social. Perfeito, ministro. Muito obrigado por aprofundar esses pontos tão importantes sobre o combate à fome e o combate à pobreza, que são duas prioridades da ONU, e muito interessante ouvir as experiências do Brasil avançando aí, tentando contribuir também a nível global com essa proposta da aliança. E quero aqui ter a oportunidade, conversando com os que nos acompanham de várias partes do mundo, para fazer um convite para que, após o dia 24 de julho, primeiro agradecendo também todo o apoio nessa construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e a partir deste 24 de julho, que cada país possa ali trabalhar as condições para a adesão a essa aliança global contra a fome e a pobreza, que a gente tenha um olhar para também o objetivo 13, né, a contenção das mudanças climáticas. Aqui também tem a ver com uma necessidade humana, e temos experiências lá no meu país, na África, na Indonésia, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, de um casamento entre a prevenção às mudanças climáticas e o social, né? A agrofloresta produtiva, onde você planta árvores que depois dão frutos, base para medicamento, cosmético, enfim, e ali se tem uma solução. Então, aqui um convite para estarmos juntos na recuperação dos ODS 2030, de modo especial os objetivos 1, 2 e 13, né, para que a gente tenha, assim, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e
claro, a gente possa chegar em 2030, olhar para trás, eu sou parte de uma geração que venceu a fome, que venceu a pobreza no mundo. Eu acho que não tem algo melhor para a gente deixar para nossos filhos, netos e netas do que um mundo melhor. Muito obrigado, ministro. Obrigado.